não tem jeito. Atualmente, o mundo digital tomou conta dos veículos de comunicação, mas alguns jornais ainda insistem na versão impressa, como é o caso do Jornal dos Distritos, que surgiu de um tradicional jornal de Petrópolis, o Jornal de Cascatinha. O Jornal de Cascatinha foi fundado em 1927 e foi desativado há 3 anos. Mas o jornalista Mário Costa, filho de Valdo Costa, proprietário do jornal por mais de 25 anos, resolveu fazer o tabloide Jornal dos Distritos, como forma de dar continuidade ao trabalho do pai. Conversamos com Mário e ele nos explicou por que, apesar de também ter uma página do jornal nas redes sociais, ainda mantém o impresso à venda nas bancas. O nosso jornal tem uma penetração muito maior nas redes sociais. Chegamos a atingir 60, 70 mil pessoas. Mas, semanalmente, publicamos o jornal impresso porque eu acredito que ele dê mais credibilidade. Afinal, eu fiz esse Jornal dos Distritos em homenagem ao meu pai, que criou o Jornal de Cascatinha e manteve por 25 anos. E eu não quis terminar o sonho dele. Petrópolis tem tradição no jornalismo impresso. O primeiro jornal, O Mercantil, surgiu em 1857 e de lá para cá, muitos outros se destacaram. A cidade também viu surgir as primeiras revistas coloridas. Quem pode nos contar melhor essa história é Joaquim Eloy, vice-presidente do Instituto Histórico de Petrópolis. Petrópolis, quando após passar a cidade, em 1857, o Bartolomeu Pereira Sodré, que passou a pertencer à Câmara dos Vereadores, ele que era português da Ilha da Madeira e estava aqui em Petrópolis, ele resolveu criar um jornal petropolitano, porque o que havia eram jornais do Rio, o Jornal do Comércio, o Diário do Rio de Janeiro, que eram jornais de maior circulação naquela época no Rio e circulavam em Petrópolis. Então ele quis fazer um jornal petropolitano para Petrópolis. Então ele instalou a gráfica dele e a redação lá no Alto da Serra, na chegada de Petrópolis, instalou assim a sala dele, as máquinas impressoras e lançou o Mercantil, que foi o primeiro jornal aqui de Petrópolis e foi, sem dúvida, também um dos primeiros do estado do Rio de Janeiro e da região serrana principalmente, né? E esse Mercantil, ele lutou muito pelas causas da cidade e ele também sendo vereador, ele depois foi presidente da Câmara, ele tinha esse cuidado de defender a cidade. Mas é claro que a coisa foi evoluindo, ele não conseguiu manter o Mercantil e ele transformou-se na Gazeta de Petrópolis, passando para outros donos. Isso então já nas 2 últimas décadas do século XIX. Século XIX? Século XIX. Então, no princípio do século XX, surge a Tribuna de Petrópolis. A Tribuna de Petrópolis, que já fez 100 anos e tudo, a Tribuna de Petrópolis começou primeiro semanário, porque os jornais eram semanários, era uma vez por semana, no sábado ou no domingo. Então, a Tribuna começou semanário, mas aos poucos vai crescendo e o jornalista Arthur Barbosa, ele lançou o jornal diário, a Tribuna de Petrópolis Diário, o que foi uma revolução na imprensa do interior. Porque o que nós temos que levar em consideração é que a imprensa do interior é uma imprensa diferenciada daquela da grande capital. Ela tem que se deter nas notícias, é claro, do Estado, notícias do Brasil, internacionais, mas principalmente se deter naquilo que interessa ao município. Então a Tribuna fez esse papel de noticiar diariamente toda a vida da cidade. E é hoje realmente um repositório da cultura petropolitana daquele tempo, né? Os jornais de maior sucesso de Petrópolis foram o Jornal de Petrópolis, que foi o segundo grande jornal. Depois nós tivemos o Diário de Petrópolis, que até hoje está em terceira fase. Ele teve 2 fases, com 3 proprietários. Depois nós tivemos o Jornal do Povo, que foi organizado pelos irmãos Varanda. Tivemos o Jornal de Cascatinha, do João Dias Carneiro, lá em Cascatinha. Esse era semanário, o Jornal do Povo e os outros eram todos diários, né? Nós tivemos o Estado do Rio, que foi criado por um jornalista do Rio, o Queiroz Júnior.
todos os colégios de Petrópolis tiveram jornais, o Colégio São Vicente, o Colégio São José, o Colégio Santa Isabel, eles todos tiveram seu jornal, mas eram jornais assim mensais, às vezes eram semestrais, mas noticiavam. A universidade, quando foi criada, ela criou no Diretório Acadêmico o seu primeiro jornal, que eu tive a primazia de ser o criador e o diretor desse jornal, que era o Áquila. E que depois, quando eu me formei, continuaram, mas depois o diretório também foi extinto e não teve mais. Então, a imprensa em Petrópolis sempre foi uma coisa muito importante, né? E que hoje nós temos uma história escrita, definida, nós devemos agradecer a essa imprensa. Petrópolis era uma cidade sazonal. Sazonal porque ela só funcionava plenamente no verão, quando vinham os veranistas, vinha o presidente da República, primeiro vinha o imperador, depois na República vinha o presidente da República, os ministros, todo mundo tinha casa aqui, e Petrópolis então virava a capital do país. E sendo assim, muitos veranistas que conheciam revistas e gostavam da imprensa, resolveram criar revistas. E uma das revistas mais importantes, ela chamava-se Verão em Petrópolis. Só saía no verão. Quando os veranistas chegavam, apanhava-se um jornalista aqui para ser o diretor, ele dirigia aquela fase do Verão em Petrópolis e dava uns 3, 4 números assim de janeiro a abril, e depois, no ano seguinte, voltava o Verão em Petrópolis. Então, era uma revista que retratava a sociedade local, quem estava por aqui, quem subiu, quem desceu e tal. Tinha até uma coluna, o Verão em Petrópolis tinha uma coluna muito interessante, um termo horroroso hoje. Ele hoje é horroroso, mas naquela época era normal, chamava-se trepando. Ou seja, era o pessoal que estava subindo a serra para vir veranear em Petrópolis. Eram os trepadores, né? O jornal mais antigo em circulação na cidade imperial é a Tribuna de Petrópolis. Desde 1902, os petropolitanos têm acompanhado sua trajetória e, como muitos outros veículos, se modernizou. Possui página na internet, porém não esquece sua história. Na recepção, exibe a máquina de fotocomposição da década de 40, que proporcionou a realização de grandes reportagens. Conversamos com Douglas Prado, editor da Tribuna, que falou sobre o desafio de fazer um jornal impresso nos dias atuais. Na verdade, você tem nas redes sociais aí um instrumento, uma ferramenta importantíssima, poderosíssima de transmissão de informações. Mas a confiabilidade ainda hoje é muito grande no jornal impresso, razão pela qual a gente mantém muito bem, é uma experiência boa. A gente tem um bom trabalho, a gente tem página na internet com excelente trabalho, com excelente audiência, mas o jornal é nosso carro-chefe ainda. Notícia que já está no ar, minutos depois que a coisa aconteceu, já está no ar. Então você vai sair só no dia seguinte, quer dizer, muda todo o processo de feitura da matéria, de apuração, e exige muito mais da gente. É interessante isso, porque o público... O leitor do jornal impresso não é exatamente o mesmo que lê nas redes sociais. Assim, pelo hábito, enfim, no dia a dia. Mas quando há uma notícia nas redes sociais, uma notícia mais importante, que interfere mais na vida da pessoa, mesmo aquele que não tem hábito de ler o jornal, ele vai procurar para se informar sobre aquilo, ou no mínimo vai procurar o site do jornal impresso que tenha alguma tradição. Se os meios digitais vão de fato substituir o jornal impresso, não podemos afirmar, pois o rádio e a televisão não conseguiram, apenas contribuíram para as mudanças. O certo é que este meio de comunicação ainda fará parte do nosso dia a dia por muito tempo.